Paz do Senhor, meu amado, minha querida irmã, eu louvo a Deus porque Ele é maravilhoso. Ele nos dá mais uma oportunidade de podermos voltar a nos reunirmos em torno da sua palavra. Dessa feita estou para postar aqui o comentário, o primeiro comentário aqui de uma série de lições aí da CPAD, aí do terceiro trimestre. Lembrando que nesse terceiro trimestre nós teremos aí uma edição especial da CPAD, aí diante da situação que nós estamos enfrentando devido à questão da pandemia. As revistas da Escola Dominical nesse trimestre, mesmo porque boa parte, a maioria das igrejas, elas não estão funcionando, assim, a Escola Dominical, pelo menos no modelo como era antes, presencial com todos os alunos, e geralmente o trabalho está sendo feito por vídeo, trabalho online. Então a CPAD aí nesse trimestre ela propôs uma edição especial aí da EBD, das revistas. Edição essa que de fato ela vai estar numa só revista contemplando jovens e adultos. Então não teremos assim uma revista de jovens separada, de adultos separada, mas a revista ela é uma revista de jovens e adultos com uma temática que bastante interessante, porque ela é uma temática que ela vem trazer um foco, alguns ensinamentos bíblicos, algumas histórias bíblicas, algumas profecias e que tem uma relação com os eventos atuais, com a crise atual que a humanidade está enfrentando. Então esta é uma lição de edição aí especial, como já falei, jovens e adultos. A lição, portanto, aí do terceiro trimestre. Essa lição ela traz como aqui será a capa da lição. Aqui eu estou com uma cópia de no caso da capa da revista, e aqui por enquanto estou tendo acesso apenas à primeira lição da revista desse trimestre. Mas ela será, esse tema é um tema que eu achei muito importante, aí está o tema da lição. Como um todo, vai tratar sobre os princípios divinos em tempos de crise, ou seja, quais são os princípios, os ensinamentos de Deus para o homem, para o seu povo, para a humanidade em tempos de crise. Então esse é o tema da lição, e aí tem como subtema a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias, que nos mostra Deus usando de meios para que Jerusalém ela fosse reconstruída, que houvesse ali um avivamento espiritual naquela nação, e aqui a lição ela tem como um mote aí nos mostrar esse avivamento espiritual, como ele pode servir de exemplo para os nossos dias, que também enfrentamos uma grande crise. E a lição, essa primeira lição desse trimestre, a lição aí de 5 de julho de 2020, ela vai nos apresentar aí como um tema Daniel ora por um despertamento. Então nos traz aqui algo bem interessante. É claro que a lição de hoje ela traz assim uma visão panorâmica de alguns capítulos do livro de Daniel, e ela vai estar aí nos apresentando esses capítulos, mostrando também aqui alguma coisa também no livro de Esdras, mostrando como Deus ele cuidou para restaurar o seu povo, trazer um avivamento sobre a nação de Israel, e nos apresenta esse personagem Daniel, que é um profeta que tem um escrito significativo, e no seu escrito nós temos aí muitas profecias, muita escatologia dentro do livro de Daniel. É impossível estudar escatologia sem o livro de Daniel. E Daniel, essa personagem que o próprio livro leva o seu nome, e esse profeta Daniel, ele vai exatamente retratar história envolvendo aí o povo de Deus, a restauração de Israel, envolvendo a ação de Deus tanto no passado quanto o que Deus fará no futuro, não somente em relação a Israel, mas em relação aos gentios, em relação à humanidade como um todo.
E Daniel, esse é um profeta que nos é apresentado na Bíblia como sendo um homem que tem um grande destaque por ser um homem, em primeiro lugar, um homem de oração, um homem de uma íntima comunhão com Deus, como também ser uma pessoa muito sábia que se destacou no âmbito da política. Então Daniel é essa personagem, e a lição de número 1 traz como título exatamente Daniel ora por um despertamento. Então Daniel, ele orava a Deus, buscava de Deus resposta em relação à situação do seu povo, a promessas que Deus já havia destinado ao seu povo por meio lá do profeta Jeremias, e ele busca em Deus respostas quanto ao futuro do seu povo, e nós vamos ver que no próprio ambiente da corte onde Daniel vivia, profetizava, nós percebemos que ele era reconhecido como um homem sobre o qual o Espírito de Deus atuava, um homem que tinha o Espírito do Deus vivo, do Deus dos deuses, como os ímpios assim chamavam. Bem, aí o texto áureo dessa lição nos apresenta, está em Tiago, capítulo 5, verso 16, nos apresenta o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, basicamente, o que a lição aqui nos apresenta, uma vez que o título da lição falando sobre Daniel, a oração de Daniel buscando o despertamento, a lição aqui de uma maneira muito acertada, ela nos apresenta aqui no texto áureo, esse versículo do capítulo 5 de Tiago, o verso 16, quando nos mostra Tiago aqui aconselhando a igreja que eles deveriam confessar as culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Por quê? Exatamente que, segundo Tiago, uma vez que eles confessassem a culpa e orassem uns pelos outros, eles seriam sarados, porque a oração feita por um justo pode há muita eficácia. Então ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que o ensinamento da palavra de Deus está nos apresentando aqui é que a oração é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta importante para o homem entrar em contato com Deus, entrar em comunhão com Deus, nessa relação de intimidade com Deus, e através da oração, tanto o homem, ele pode usar esse canal para relacionar-se com Deus no sentido da gratidão, do reconhecimento do amor de Deus, como também como uma ferramenta poderosa para mover a mão de Deus no sentido de alcançar vitórias contra a enfermidade, contra os males. O certo é que em toda a Bíblia a oração é colocada como uma ferramenta, como uma arma que nos deixa mais próximos de Deus, mais sensíveis no mundo espiritual e que nos torna gigantes na fé. Então essa é a ideia da oração, esse é o porquê, a razão de ser da oração na Bíblia e o porquê o servo de Deus, o homem de Deus, as pessoas que servem a Deus devem ter como hábito desenvolver em sua vida uma jornada, uma vida de oração, de busca da presença do Senhor. Portanto, é isso que o texto de ouro, o texto áureo nos apresenta. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis, mostrando o poder da oração sobre a enfermidade, e a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então esse é o texto áureo. Por sua vez, a verdade prática nos apresenta o seguinte: o crente dedicado à oração, ele pode exercer influências no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Eu achei muito importante essa verdade que deve ser posta em prática quando nos mostra, que nos apresenta o poder da oração. Que aquele crente que ele tem o hábito, que ele exercita, que ele é dedicado a uma vida de oração, ele exerce, ele tem uma autoridade para exercer influência tanto nos céus quanto na terra e sobre os poderes malignos. Por quê? Porque a oração, qual a ideia de uma influência através da oração nos céus? É porque a oração é um canal de comunicação com Deus. E os céus é tocado pelas orações dos santos, e isso é muito interessante, porque no próprio livro do Apocalipse, por exemplo, esse livro escatológico, lá nos fala sobre as orações dos santos que são recolhidas diante de Deus
como um incenso diante da presença do Senhor, então nos mostrando exatamente que o cristão ele pode causar uma influência nos céus através da oração. Ele pode atingir, alcançar os céus através da oração, mas não somente os céus, também na terra. Coisas podem acontecer no mundo físico pelo poder da oração. E também sobre os espíritos malignos, a oração ela tem poder sobre as potestades, os principados, aí do ar, no caso, toda a força maligna que atua, no caso, também nas regiões celestiais. Na sequência, aí nós temos a leitura bíblica em classe, que aí está dividida no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 3. Depois, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 6, o verso de número 10. Depois, volta um pouco para ainda no livro de Daniel, capítulo 2, verso 17 ao 19. Depois, nós temos aí o livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 5. E são os textos da leitura bíblica em classe. Bem, aí indo para o primeiro texto, Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1, é interessante, do 1 até o 3, o capítulo 9 de Daniel, ele nos traz exatamente aí a menção, o conteúdo de um tema muito importante dentro da escatologia, que é um texto que nos apresenta sobre as 70 semanas de Daniel, essas semanas proféticas de Daniel, semanas essas que estavam destinadas sobre o povo de Israel, algumas já tiveram o seu cumprimento, e aí dentro do âmbito da escatologia nós estamos aguardando o cumprimento da última semana de Daniel, segundo a linha da maioria que defendem essa linha das 70 semanas como sendo cada dia da semana representando o ano e como sendo uma profecia que já teve o cumprimento no decorrer da história. 69 semanas já foram cumpridas e falta apenas a última semana de Daniel, que segundo essa linha de pensamento, ela será exatamente o período de 7 anos aqui da grande tribulação. Então isso está inserido no capítulo 9 de Daniel. É claro, a gente não vai estar aqui abordando, aprofundando aqui a temática das 70 semanas, mas apenas apresentando aqui esses temas das semanas de Daniel, uma vez que o objetivo da lição aqui não é aprofundar esses temas, mas sempre apresentar Daniel como aquele homem de oração que estava sempre buscando de Deus direção, resposta para conhecer quais eram os propósitos de Deus em relação à nação de Israel, em relação ao seu povo. Bem, então aí no capítulo 9, verso 1, nos diz o seguinte, no ano 1º de Dário, o Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, aqui é Daniel falando, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então aqui, nesses dois primeiros versos, o verso 1 e o verso número 2, Daniel, ele lendo os livros, e mais especificamente o livro de Jeremias, e a profecia de Jeremias, melhor dizendo, sendo mais especificamente, ele pôde perceber que por aquelas profecias, 70 semanas haviam sido determinadas sobre o povo de Jerusalém, e ele observava, ele entendia por esses livros que esse número de 70 semanas de que o Senhor havia falado por meio do profeta Jeremias, que haviam de se cumprir as desolações de Israel. Dentro da leitura de Daniel, aquele período já estava se cumprindo. Já teria se cumprido. Então ele vai buscar do Senhor um entendimento sobre o que seria essa profecia de Jeremias, sobre o cumprimento, como faria no caso, como Deus se colocaria diante dessa promessa. Então o texto aqui coloca muito bem no verso 2 que no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir, ou seja, que todas as desolações haveriam de se cumprir sobre Jerusalém, que eram de 70 semanas.
Isso baseado em Jeremias, capítulo 29, o verso de número 10, que diz o seguinte, ó, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, e aqui Daniel estava, no caso aqui na Babilônia, no cativeiro babilônico, e aí então ele via que esse período estava se cumprindo, e aí Jeremias diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Daniel agora ele estava preocupado, porque 70 semanas, 70 anos, melhor dizendo, estava já se passando, e ele buscava do Senhor sabedoria para entender essa profecia de Jeremias, buscar de Deus uma resposta. Aí o verso número 3 diz o seguinte, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Aqui nos mostra exatamente o Daniel que buscava ao Senhor e diante dessa profecia de Jeremias, ele percebendo que estava, ou que já deveria estar por cumprir na totalidade essa profecia, ele dirige ao Senhor em oração, buscando entendimento, buscando, aqui o texto diz, que ele se coloca a buscar em oração e súplica, com jejum, aqui com saco, vestindo roupas, no caso de sacos, e cinza, se envolvendo na cinza, a fim de que Deus lhe desse uma resposta. Então aqui o foco desse texto é mostrar essa atitude de busca, no caso aqui de Daniel, buscando ao Senhor esse entendimento. E lá no decorrer do texto, aqui a lição não tem essa proposta de apresentar, Deus vai revelar para Daniel 70 semanas, mas não como sendo um cumprimento para aqueles dias, mas eram 70 semanas proféticas, como já falamos. Que aí, na luz da escatologia bíblica, seriam 70 semanas de ano que estariam sobre o seu povo. Então o Senhor dá essa visão a Daniel dessas 70 semanas que haveria de se cumprir sobre a nação de Israel, as conhecidas aí 70 semanas de Daniel. Aí um outro texto, nesse primeiro texto, aí nós vimos o foco de Daniel orando a Deus, buscando a resposta quanto a esses 70 anos que Deus fala com ele aí das 70 semanas. Também no capítulo 6 de Daniel, voltando um pouco, aí no verso de número 10, nos apresenta o seguinte, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia em seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Muito interessante isso aqui, porque aqui nós vemos aqui Daniel agora numa outra situação, onde ele tinha prosperado ali naquele reinado do rei Dário, ali no caso aqui aí no capítulo de número 6, ele é próspero no reinado de Dário. O rei Dário tinha inclusive uma estima muito grande por Daniel. E nós vemos aqui então que aqueles, vamos dizer assim, homens que tinham, vamos dizer assim, uma certa autoridade, homens de destaque, como também Daniel era homem de destaque naquela corte, a Bíblia diz que ali os presidentes, os sátrapas, eles começaram a ter inveja de Daniel e eles procuravam uma ocasião para achar algo que viesse a depor contra Daniel para poder então, vamos dizer assim, destruir Daniel. Então esses inimigos de Daniel, eles faziam de tudo, procuravam de todo meio para, vamos dizer assim, desmerecer a Daniel e então podê-lo tirar de cena. E nós vimos que como eles não achavam nenhum meio, nenhuma forma de poder acusar a Daniel diante do rei, o que eles fizeram? Eles chegaram a uma conclusão que eles só teriam condição de pegar Daniel em alguma falha, algum erro, se fosse no tocante ao seu Deus, no tocante à sua religião. E eles então, de maneira muito sutil, muito sagaz, eles procuram o rei Dário e propõem ao rei que durante 30 dias se fizesse um edito que fosse lançado, um decreto,
que nenhum homem fizesse petição a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa, a não ser ao próprio rei Dário. Mas só que tudo isso que eles, no caso, levaram para o rei, disfarçado de uma maneira de estarem honrando ao rei, para que o rei pudesse ser honrado por eles e que todos fossem, vamos dizer assim, submetidos ao domínio do rei. Essa falsa preocupação com a glória do rei, de mostrar que de fato o desejo deles é que ficasse comprovado que o rei era senhor, que o rei era soberano. Mas havia toda uma armadilha, toda uma cilada, cuja intenção última era exatamente, principal, era exatamente pegar Daniel em uma falha para poder ceifar a vida de Daniel. E eles então propõem que o rei assine esse decreto, que o rei assine, no caso, esse edito, para que nesse período de 30 dias ninguém fizesse petição a homem algum ou a Deus algum, a não ser ao rei, e se alguém desobedecesse essa ordem, seria lançado na cova dos leões. E aí todos nós já conhecemos a história. Só que a Bíblia diz que Daniel, ao saber dessa notícia, que é o texto que nós lemos, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e diz que a casa dele tinha uma janela que era aberta para a banda de Jerusalém, que era um costume judaico, ter na casa uma janela que desse rumo ao sentido horário, ao sentido de Jerusalém. E diz que ele entra no seu quarto, onde tinha essa janela que dava para Jerusalém, e essa janela estava aberta, e ele orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Então Daniel, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia nesse seu quarto, que era virado a janela de volta para Jerusalém, e ficavam abertas. E quando se lançou esse decreto que ninguém deveria fazer petição a nenhum Deus, Daniel, ele não mudou a sua rotina. Ele foi para o seu quarto e orava 3 vezes ao dia, como lhe era de costume. E aí, a todo desenrolar do drama aí da história, e aí toda a trama na história, nós percebemos que Daniel foi pego, num caso orando, os inimigos trouxeram Daniel perante o rei tentou interceder, tentou, vamos dizer assim, não interceder, mas tentou livrar Daniel, mas como ele já havia assinado, um rei, ele não poderia mudar aquele decreto. O rei Dário, então, ele acaba lançando Daniel na cova dos leões, e naquela noite o rei não dorme, não consegue se alimentar, não ouve música, e cedinho o rei, ele vai até Daniel, aquela cova, na esperança de que o Deus de Daniel, que ele já conhecia, vamos dizer assim, ouviu falar, teve experiência com esse Deus de Daniel. Então ele foi até a cova, e chegando lá ele chamou por Daniel, caso o Deus de Daniel pudesse ter livrado daquela cova. E Daniel então respondeu que Deus havia livrado, que não havia nenhuma iniquidade no rei, que o rei não havia pecado contra ele. E então o rei tira Daniel da cova dos leões, e lança os inimigos de Daniel com suas famílias naquela cova, e diz que antes que ele chegasse no fundo da cova, os leões já haviam os devorado. E Daniel, e o Deus de Daniel, é exaltado em toda aquela nação, em todo aquele reinado, em todo aquele domínio. Então nós vimos aqui, que é o foco da lição, mostrando que Daniel, mesmo diante dessa situação, com a ameaça da sua própria vida, o texto diz que 3 vezes ao dia ele se punha de joelho, e ele orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel era esse homem de oração, que tinha uma vida de oração, e nos mostra aqui o poder da oração sobre, no caso, a força da natureza, sobre a natureza dos animais, Deus operando milagres, dando livramento através da oração, porque Daniel, ele era um homem de oração. Isso tudo para nos ensinar como é importante nós desenvolvermos uma vida de oração diante do Senhor. Um outro texto também que nos apresenta aí Daniel como sendo um homem de oração, está aí no capítulo 2 de Daniel, capítulo 17 ao 19, que vai exatamente nos retratar a história, também agora não apenas envolvendo Daniel,
mas agora é algo que vai envolver Daniel e no caso aqui os seus companheiros, quanto a questão do que poderia acontecer diante desse episódio aqui. É um episódio no qual é a vida de Daniel, dos seus companheiros, que eram 3 sábios, e também os demais sábios do reino. Todos eles estavam ameaçados a serem mortos, exatamente porque dentro desse contexto aqui, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, só que esse sonho lhe escapa e ele fica perturbado, ele não lembra do sonho, e ele quer que os seus sábios digam qual foi o sonho que ele havia sonhado e qual era a interpretação do sonho. E aí, durante um bom tempo, aqueles sábios, magos, tentaram enrolar o rei, mas não sabiam qual era o sonho, e eles disseram ao rei: mas isso aqui é impossível, o rei algum nunca pediu dos seus sábios, nunca pediu coisa como tal, isso está fora da alçada humana. Dizer o que o Senhor sonhou, se a interpretação já é difícil, imagine dizer o que foi que o Senhor havia sonhado. Então, diante disso aí, o rei percebeu que eles não tinham condição de dizer qual era o sonho nem a interpretação. Ele então decreta que todos os sábios deveriam ser mortos caso não dessem a interpretação. E assina um documento, assina uma lei, marcando o dia para que todos os sábios de Babilônia, no caso, fossem mortos. E é interessante porque, quando é marcado esse momento para que todos os sábios eles fossem mortos, é interessante nós observarmos que Daniel também ele seria morto, porque ele era um sábio, e também os seus 3 companheiros, Misael, Azarias e Ananias, também seriam mortos. E aí, nesse episódio aqui, Daniel, então, ele convoca os seus amigos para uma jornada de oração, para que Deus pudesse dar interpretação, no caso, desse sonho, mostrar aquele sonho. Então é muito interessante, aí no capítulo 2, versos 17 a 19, diz então o seguinte: então Daniel foi para a sua casa, depois de saber do que havia acontecido, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, ou seja, que Deus revelasse qual era o sonho do rei Nabucodonosor e qual era a interpretação, a fim... Desculpa, gente. Para que pedissem a misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Então o que nós temos aqui? Daniel, ele convida os seus companheiros para a oração. Ele fala com o rei que Deus de fato daria uma resposta, que eles buscariam a Deus, e eles, depois de buscarem a Deus em oração, Daniel ele é introduzido diante da presença do rei, e então ali Daniel ele vai de fato contar qual foi o sonho que Nabucodonosor teve. Aí ele vai contar o sonho da grande estátua que ele havia visto, e aquela estátua que era cabeça de ouro, ali vem a parte de prata, outras partes de bronze, ferro, pés de ferro misturado com barro, e ele dá a interpretação daquele sonho, que era exatamente um sonho escatológico, também de cunho escatológico, e que também apontava para reinos que viriam. E aí ele dá aquela interpretação, mostrando que a cabeça daquela estátua, por exemplo, era o Império Babilônico, que era, no caso, o rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Aí mostra a questão do Império Medo-Persa, da Grécia, de Roma. E ele traz então essa interpretação ao rei. E aqui, mais uma vez, Daniel ele é honrado, como também os seus companheiros, eles são honrados no reino de Nabucodonosor. Tudo isso decorrente da sua vida de oração. No livro de Esdras, é outro texto que a lição nos apresenta, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, verso 1 nos diz assim: no primeiro ano do rei Ciro,
isso aqui é bem interessante, no rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Lembrando aqui que aqui já está aqui já o império da Pérsia, aí nesse período aí do Império Medo-Persa, portanto já não é no período de Dário, já não é no período de Nabucodonosor. De fato aqui já é o cumprimento daquilo que Deus falou em relação à restauração da nação de Israel. Aqui eu diria o que já são, vamos dizer assim, registro de resposta das orações de Daniel, porque não podemos dizer assim. Então nos diz o seguinte, que nesse período aqui despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós, de todo o povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém, e todo aquele que ficar atrás em algum lugar, em queira andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além de dádios voluntários para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, em todos aqueles cujo Espírito de Deus, o Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então nós vimos aqui o cumprimento, o início do cumprimento de uma restauração, no caso, em Jerusalém. Então tudo isso fruto, de um avivamento, de uma oração, de um anseio do povo de Deus. Então esses foram os textos básicos aí, os textos bíblicos da nossa lição. Bem, a nossa lição, fazendo uma observação que essa lição comentarista dessa lição, uma vez que é uma lição o comentarista desse trimestre, retomando o material de um grande comentarista do passado, um pastor que já faleceu, que é o pastor Eurico Bergstein, que foi um grande comentarista, um pastor, um homem muito usado por Deus. Então essa lição aqui é uma lição já antiga, que está trazendo aqui comentários, vamos dizer assim, retomando comentários aqui desse pastor, comentarista então, pastor Eurico Bergstein, que foi autor de um livro, Teologia Sistemática, que leva o seu próprio nome, e ele foi autor de diversos livros e também comentarista de muitas lições da Escola Bíblica Dominical. Já tive a oportunidade de estudar muitas revistas do pastor Eurico, que por sinal, revistas muito boas, comentários. Bem, então aí está o comentarista desse trimestre, o pastor Eurico. A introdução da lição nos apresenta o seguinte: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Muito importante. Aqueles que são fiéis a Deus, eles vão brilhar como luz, como Daniel, seus companheiros, muitos homens de Deus brilharam no seu contexto, no seu mundo de atuação. Então o que a lição está colocando aqui é muito interessante, que os crentes eles brilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606, Daniel ainda jovem, no ano 606 ele foi levado para o cativeiro babilônico. Está lá o registro em Daniel, capítulo de número 1, do verso 1 ao 4 e o verso 6. Ele era ainda muito jovem, Daniel deveria ter em média de uns 15 anos de idade, ele foi levado muito jovem, e nós vemos que Daniel ele prosperou naquele lugar, e muitos anos depois, nós vemos Daniel, ele gozava de um elevado conceito em todo o reinado da Babilônia. Então Daniel, aquele jovem que foi levado cativo, ele um jovem temente a Deus, que assentou juntamente com seus companheiros, eles assentaram no coração não pecar contra Deus, não se contaminar com as iguarias do rei, que era uma representação do pecado.
e eles ali foram testados e eles foram aprovados, e ele só teve, pelo seu temor a Deus, como também os seus companheiros, eles cresceram grandemente naquele reinado. Então Daniel ele passa a gozar um prestígio muito grande naquele lugar para o qual ele foi levado cativo, exatamente porque ele era um homem de Deus, mantinha uma vida de oração, uma vida diante do Senhor. Então isso é muito interessante, é o que a nossa lição ela propõe nos apresentar. O primeiro tópico da lição tem como título: Daniel foi despertado para orar. Aqui vai retomar o que já falei, só vai estar lendo, pois já fiz comentário do texto básico. Ao ler Jeremias 29:10 que nós lemos, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar, já estava cumprindo aquele prazo. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Então ele percebia pelas profecias de Jeremias que aqueles anos já estavam quase se cumprindo e ele não via nenhuma mudança radical. Então ele vai buscar ao Senhor, orar ao Senhor exatamente porque ele esperava o cumprimento dessa profecia. Assim Daniel começou a orar, a jejuar, cobrindo-se de saco de cinza, em sinal de profunda tristeza pela situação do povo e de humilhação diante do Senhor. Ele orou e perseverou em oração. Aí o primeiro subtópico nos apresenta: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava ali, por ter uma vida consagrada, isso dava ali condição de orar, uma vez que ele tinha essa vida consagrada a Deus. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, lá em Provérbios 15:8, mostrando que a oração ela representa para os retos, representa contentamento. E Daniel ele tinha contentamento, ele tinha prazer em viver em oração. E ele escutará a oração do justo, ou seja, ele é quem Deus. Está ainda no capítulo 15 de Provérbios, capítulo 29. Então a oração é o contentamento do justo e Deus ele escutará a oração do justo. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel ele é apresentado como um modelo de oração, ele vivia uma vida consagrada, como nós já lemos, de oração, e ele é um modelo para os crentes de todo o tempo. Aí o subtópico 2 nos apresenta a estrutura espiritual de Daniel, capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Isso aqui é muito interessante porque Daniel ele tinha estrutura espiritual para entrar e sair dos problemas. Isso é muito importante porque muitos que se dizem cristãos, eles têm caído, têm fracassado na vida espiritual porque lhes falta estrutura espiritual. E uma das vias para nós adquirirmos maturidade e estrutura espiritual é exatamente o caminho da oração. Existe o caminho da leitura da palavra, da consagração, do jejum, da renúncia, mas a oração é um caminho indispensável para adquirirmos maturidade, para construirmos a nossa estrutura espiritual. Portanto, a estrutura espiritual de Daniel o capacita para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir-se da oração como ajuda decisiva, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Isso aqui é muito interessante porque diante de muitas dificuldades, principalmente essa geração de crentes modernos ou crentes da atualidade, é uma geração que, com as raríssimas exceções, as poucas exceções, infelizmente, é uma geração que não tem o hábito de uma vida de oração, de uma vida de jornada de oração, de tirar ali, no caso, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração. Essa geração de hoje, ela não tem essa experiência. Nós percebemos que nós vivemos uma geração que, quando muito, ora é 2, 3, 4, 5 minutos. 15 minutos já é um culto de oração. Então, com as raríssimas exceções, é claro. Então, nós percebemos que, infelizmente, por não terem esse hábito de oração, muitos, infelizmente, não conseguem servir-se da oração diante das dificuldades em momentos decisivos da sua vida.
Quantos, diante da menor dificuldade, procuram um amigo, procuram um parente, tomam um dinheiro emprestado e tomam outras atitudes e, às vezes, quando não tem quem fazer nada, se desespera, comete besteira, muitos chegam até ao suicídio exatamente porque não tem uma orientação divina. Então, o ideal, o crente que ele tem uma vida de oração, não estou dizendo que ele tem que ser irresponsável, que ele não deva buscar um médico, que ele não deva buscar ajuda em outras pessoas, não é isso. Mas a primeira coisa que é um crente que tem o hábito de orar, a primeira coisa que ele faz quando ele entra numa dificuldade, seja na vida financeira, na saúde, na vida familiar, nos estudos, na vida espiritual, a primeira coisa que o crente de oração ele faz é buscar ao Senhor. Ele vai para os pés do Senhor buscar, até mesmo para Deus lhe dar direção. Quanto que deva fazer, se é um problema que pode ser resolvido só com a oração, ou se é um problema que precisa tomar uma outra atitude no sentido de procurar alguém, procurar um auxílio, procurar um médico, etc. Mas geralmente o crente que ele está habituado a orar, que ele está em sintonia constante com Deus, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, seja ela favorável ou desfavorável, ele tem o hábito de primeiro apresentar-se diante de Deus. Isto, gente, vocês não fazem, vocês que não tiveram o privilégio que a minha geração teve, que posso dizer que tenho, de poder perceber que a oração é algo indispensável, fundamental na vida do cristão. É claro que nós não devemos nos acomodar em deixar de orar, temos que tirar um tempo para buscar o Senhor, mas infelizmente nós vivemos numa situação onde a nossa geração, a geração da igreja atual, com as honrosas exceções, ela não sabe o que é uma vida de oração, não tem o hábito de uma vida de oração. Não estou dizendo como aquele adágio popular, quem ora muito tem muito poder e quem ora pouco tem pouco poder. Não é no sentido de orar, não é a questão da quantidade de tempo, é a questão da qualidade de tempo e da constância em estar, que a Bíblia diz que nós devemos andar em oração. E andar em oração não é andar ajoelhado, não é estar ajoelhado o dia todo, não é isso. Andar em oração é mesmo estando com os olhos fechados, mesmo estando dizendo palavras, mesmo estando num templo, mas você está totalmente consciente que quer esteja trabalhando, estudando, namorando, corrigindo um filho, seja lá, você ter sempre consciência que você está diante de Deus. Eu posso estar em constante oração diante de Deus, trabalhando, estudando, cumprindo com minhas obrigações. Mas o que infelizmente acontece com muitos, que parece que boa parte das pessoas, pelo menos é assim que elas se comportam, é como se para estar em comunhão com Deus, para ter uma vida em constante oração, ela precisa necessariamente estar no templo, ou tirar aqueles momentos para trás de joelho, ela não consegue viver conectada com Deus o tempo todo em espírito de oração. Então, quando alguém está conectado com Deus em espírito de oração, mesmo ele não tendo, vamos dizer assim, as condições objetivas de poder se ajoelhar no momento, de fechar os olhos, de estar sós no seu quarto, que é fundamental e importante que tenhamos esses momentos, mas ele consegue estar durante o dia constantemente diante das bênçãos, das lutas ou das vitórias de cada instante. Ele consegue sempre estar colocando diante de Deus as suas necessidades. Se ele está na fila do banco resolvendo algo e algo o incomoda, ele pode estar ali mesmo apresentando a Deus em espírito, pedindo a Deus direção, direcionamento sobre o que deve fazer, se ele tem que resolver um negócio, tem que fazer algo na faculdade, na escola, na feira, seja lá o que for, um trabalho, seja lá o que for, ele consegue estar sempre diante da presença de Deus. Então essa é a ideia de viver em oração. Não é necessariamente viver ajoelhado, é claro que esses momentos são necessários sim, mas viver em oração, em constante oração, é bem mais do que isso. Então o que o texto está colocando aqui que é o seguinte, que muitos crentes não conseguem servir-se da oração como ajuda decisiva. Às vezes, muitos quando se voltam para a oração, é quando já buscou todos os outros meios.
já buscou um médico, já buscou um parente, já pediu dinheiro emprestado, e quando nada resolveu, como não tem mais nada a perder, ele vai lembrar de orar, de colocar a causa diante de Deus. Isso demonstra o distanciamento que essa pessoa tem de uma vida de relação com Deus, de uma vida de oração, de uma vida diante da presença de Deus. Portanto, o que o texto coloca é que aquele que tem a sua estrutura formada como Daniel na vida de oração, esse vai conseguir sempre servir-se da oração com uma ajuda decisiva em tudo na sua vida. Então, muitos não conseguem servir da oração como ajuda decisiva exatamente porque nunca chegaram a experimentar o que de fato, qual o valor de estar combatendo em oração, de estar diante de Deus em oração, firme na oração, no propósito de buscar a presença de Deus. Somente visitam, no caso esses que não têm esse hábito, somente visitam de vez em quando os cultos de oração. Daniel, porém, tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, como apresentei para vocês quando do edito do rei. E Daniel orava 3 vezes ao dia, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Louvado seja Deus. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Que você possa desenvolver esse hábito de orar. Aqui eu trago um testemunho pessoal, que é o seguinte, orar é como o hábito da leitura. Quando você começa a ler, às vezes você ao começar a ler, você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos de um livro, você já está cansado, você já quer desistir. Mas se você procura ver qual, vamos dizer assim, o melhor mecanismo de leitura, é claro que isso também é muito interessante. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem ler apenas em voz alta, em voz baixa, em silêncio, a maioria. Já tem outros que desenvolvem mais na leitura quando ele lê em voz alta. Outro precisa de silêncio total, outro já precisa, no caso de um som, uma música, dizendo que é o meu caso, eu prefiro ler ao som de uma música, o barulho não me incomoda de jeito nenhum. Não vou dizer que o barulho às vezes faz falta, mas um sonzinho ambiente me faz falta e muito grande, no caso nas minhas leituras. Mas o certo é que cada um descobre o seu hábito de leitura, a sua maneira, o seu jeito de ler. E da mesma forma também em relação à oração. A oração, tanto em relação à questão do jeito de ler, de orar, melhor dizendo, uns desenvolve o hábito de orar apenas em silêncio mesmo, a chamada oração em espírito, não quer dizer que está em silêncio, que necessariamente esteja em espírito, mas uns oram em silêncio, outros oram baixinho, mediano, outros já oram de voz alta. Cada um terá o seu estilo. O importante é você orar da maneira que você se sentir melhor, é claro, observando o ambiente, para não ser tido como ridículo. Mas o certo é que você tem que, em primeiro lugar, descobrir o seu estilo de oração. E, em segundo lugar, é que a oração ela tem que se tornar um hábito. Então, quando você começa a ler, você lê um parágrafo, está cansativo, mas você insiste, passa ali um dia, lê um parágrafo, no outro dia lê outro parágrafo, no outro dia você já consegue ler 2 parágrafos, no outro dia você já consegue ler 4 parágrafos, pensa que você já tem lendo uma página de um livro, e logo, logo você já está desenvolvendo o hábito da leitura que você não quer mais parar de ler. A mesma coisa é a oração. Você vai orar hoje, muita dificuldade, parece que 1 minuto é 1 hora. Ore 1 minuto. Ora 1 minuto hoje, ora 1 minuto amanhã. Depois da manhã, quem sabe, você já pode estar orando 2 minutos. Depois já pode estar orando, quem sabe, 5. Depois 10. Depois 20 minutos, meia hora, 1 hora. Porque senão você está tirando 1, 2 horas ou mais de oração. Então a oração é exatamente um hábito. Ela tem que se tornar um exercício constante. E Daniel, ele tinha esse hábito de oração, ele exercitava na oração e ele era experimentado numa vida de oração. Então, começa a desenvolver, até você criar o hábito, e você vai ver quanto a oração é importante e é gostoso estar diante de Deus em oração. Aí o subtópico 3 nos apresenta: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia.
O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados. Os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido no templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e os seus convidados beberam vinho nesses vasos. Está aí Daniel capítulo 5, verso 2 ao 4. Houve então uma intervenção divina como punição àquilo que aquele rei estava fazendo. Belsazar ali, aquele rei ímpio, ali filho, no caso aqui de Nabucodonosor. Aí nos diz o seguinte, o rei viu que os dedos de uma mão escreviam na parede defronte do castiçal. Está aí no capítulo 5. Acabou-se a alegria da festa, os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, aí agora Daniel, novamente, ele entra em cena, agora aqui perante, no caso, esse rei Belsazar. Daniel foi introduzido na festa, aí no capítulo 5, versículo número 13, e interpretou o texto escrito na parede, entre outras coisas estava escrito. Depois dele falar, trazer à memória Belsazar o que havia acontecido com, no caso, com Nabucodonosor, do momento que ele teve uma experiência com Deus. E aí agora ele traz tudo aquilo e mostra para Belsazar o que ele havia feito. Aí há todo o contexto aí de Daniel, no caso, no capítulo de número 5, quando ele traz a repreensão a Belsazar, que ele deu glória. No caso, ali ele profanou os vasos da casa de Deus, que haviam, no caso, que haviam trazidos de Jerusalém. Ele traz isso à memória de Belsazar, por exemplo, aí no capítulo 5, verso de número 22, diz: Tu, Belsazar, que és seu filho, filho de quem? Aquele está falando um pouco mais, num contexto mais anterior, no verso 18, ele fala sobre Nabucodonosor, no caso, que era o pai de Belsazar, e agora ele está falando sobre o que a experiência que Nabucodonosor teve. Aí verso 18, ó rei, Deus, o Altíssimo, o rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória, a majestade. Aí fala no caso que Nabucodonosor, ele não se humilhou diante de Deus, mas ele se exaltou. Ele foi expulso de entre os homens, no momento quando ele havia seu coração tomado por orgulho, ele foi colocado para viver como os animais, para comer erva como os animais. Ele foi humilhado, e quando ele reconheceu que Deus era Deus, Deus então exaltou Nabucodonosor. Então Daniel traz à memória isso, agora a memória de Belsazar, o seu filho, e diz o seguinte, aí no verso de número 22, Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo que havia acontecido com Nabucodonosor. Aí o verso 23. Te levantaste contra o Senhor, Deus dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, além de profanar esses vasos, vocês deram louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, mas ao Deus verdadeiro, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Ou seja, além de profanar os vasos, você lembrou de honrar todos os reis, dando glória a todos os reis, mas não honrou ao Deus em cuja mão está a tua vida. E aí ele vai, na sequência do verso 24, ele diz: Então da parte dele foi enviado aquela mão que traçou a escrita na parede. Esta é, pois, a escritura que traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene quer dizer, contou Deus o teu reino. Essa é a interpretação. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus contou o teu reino, o número de dias do teu reino, deu cabo deles. Tekel. Mene, contou Deus o teu reino. Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Deus contou o teu reino. Tu foste pesado na balança e achado em falta. E o parsim, o Pérez,
dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, o teu reino está dividido. O reino agora vai estar dividido, não será apenas um reino, ele vai ser invadido. Os medos e os persas vão dividir o reino entre si. Então essa era a punição de Deus, e agora Daniel ele entra em cena exatamente. Alguém informou para aquele rei que havia naquele reinado um homem cujo Espírito de Deus habitava na vida, que esse homem foi usado por Deus no reinado de Nabucodonosor, e agora o seu filho Belsazar agora, ele manda trazer então Daniel, e Daniel, esse homem de Deus, esse homem que orava, ele dá a interpretação dizendo que o reino havia sido dividido, que Deus havia, no caso, contado o reino, dado cabo nele, e havia dado esse reino aos medos e aos persas. E aí a Bíblia, no capítulo de número 30, aí, o versículo de número 30 do capítulo 5, diz que naquela mesma noite, Belsazar foi morto, no caso, e ali, no caso, a cidade, a Babilônia, ali o império foi tomado pelos medos e os persas logo mais. Então, naquela noite, Belsazar, rei dos caldeus, ele foi morto, e logo mais, não necessariamente no outro dia, mas o império ele foi tomado. Então nós vimos exatamente aqui nesse primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar, nos apresenta que Daniel foi um jovem hebreu, ele um jovem que orava, buscava a Deus, tinha um hábito de orar. É interessante nós observar que Daniel ele era um jovem hebreu de uma classe nobre, que ele foi trazido para o cativeiro, no caso da Babilônia, por Nabucodonosor, rei desse império. E basicamente o que a Bíblia fala da sua genealogia, não há muita coisa em relação a isso, apenas apresenta esses pequenos detalhes. O livro, como nós já vimos aí, de Daniel nos retrata, nos mostra Daniel como esse homem, esse grande homem de Deus, que despontou como um profeta diante de Deus. Bem, aí o segundo tópico da revista está nos apresentando a resposta às orações de Daniel. Daniel era um homem de oração. Quais as respostas de Deus às orações de Daniel? Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, essa promessa lá em Jeremias 29:10, que diz: vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reinado babilônico e com o início do governo do reino sírio, o reino babilônico já havia caído, aí já vem agora o governo, no caso de Ciro, as coisas evoluíram muito rápido, deixando todo mundo surpreendido e admirado. Aí o primeiro subtópico, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, aqui que nós já lemos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz Ciro, melhor dizendo, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos, inclusive o reino babilônico, que ele havia tomado, O Senhor me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem dentre de vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, que suba a Jerusalém, a fim de edificar a casa do Senhor, que está em Israel. E ele, o Deus, é o Deus que habita em Jerusalém. Então nós vemos agora que essa ordem agora do rei aqui, do rei Ciro, essa ordem que eles dão é exatamente o cumprimento de profecias. Era resposta a orações, inclusive as orações de Daniel. Então agora Deus está cumprindo, usando esse rei aqui, o rei Ciro, para poder, vamos dizer assim, além de determinar o retorno a Jerusalém, e no caso essa reconstrução para edificar a casa do Senhor em Jerusalém, ele também estaria bancando, vamos dizer assim, as condições materiais para essa restauração, para essa edificação. Aí o subtópico 2, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Aquilo que Deus havia prometido em Jeremias, agora estava se cumprindo através desse decreto do rei Ciro. Louvado seja Deus. Mas tudo foi como a Bíblia diz, tudo
tudo muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. Então Deus realmente trouxe o seu povo e moveu corações, moveu o rei, moveu ajudadores para que se cumprisse essa profecia. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. O que estava para acontecer diante desse decreto da declaração de Ciro? Todos os judeus seriam libertos para voltarem a Judá, caso quisessem, e eles estariam todos libertos. Está em Esdras 1:3. Receberam permissão para reedificar o templo. Tinha permissão do rei para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. O rei deu a eles essa liberdade de que as despesas para a construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos que estivessem da além do rio. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados, os vasos que haviam sido trazidos de Jerusalém, deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado como governador dos judeus pelo rei Ciro. Nomeou Zorobabel, que esses vasos deveriam ser transportados de volta para Jerusalém. Louvado seja como Deus trabalhou em relação a cumprir as suas promessas. E aí o tópico 3 da lição, que é o último tópico da lição, ele nos apresenta o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Primeiro, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Então, Deus tocou no espírito, no coração do rei Ciro. O texto nos diz aí, em Esdras 1, diz o seguinte: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. E era um rei pagão, não era um rei judaico. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro para poder, além de liberar o seu povo, bancar, vamos dizer assim, das condições para que aquele empreendimento pudesse acontecer. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer Deus. Certamente, quem sabe, né? Por meio desse contato, Daniel, Ciro aprendeu a temer a Deus, a conhecer a Deus. Então, talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo adorasse a Deus. Ele se mostrava agora uma pessoa temente a Deus. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que antes ele ignorava. Isso aqui é interessante porque o próprio Ciro, ele reconhece Deus como o Senhor dos céus. Isso é muito significativo. Certamente houve uma influência de Daniel muito grande, já que ele era próximo, tinha esse contato com Ciro, para que Ciro pudesse realmente ter esse conhecimento de Deus. Aí, por exemplo, nós temos aí Esdras 1:2, nos vai mostrar exatamente que Ciro ele passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Ele era o Senhor sobre todos os céus. O grande rei Nabucodonosor, ele demorou para aprender essa lição. Teve que ir lá comer capim para entender que Deus era Senhor sobre tudo. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. E aqui é muito interessante. Nabucodonosor teve que ter mudado a sua natureza, teve que se transformar como que num animal, passar ali 7 tempos sobre ele, que segundo alguns estudos são 7 anos, para ele reconhecer que Deus é o Senhor, para experimentar um verdadeiro avivamento. Ciro teve um contato com Daniel e no seu coração ele surge exatamente esse temor a Deus a ponto de reconhecer Deus como o Senhor dos céus. Agora, o interessante é que como aqui o texto nos coloca do comentarista, que cada despertamento verdadeiro faz com que o homem ele veja a majestade de Deus. O verdadeiro despertamento da igreja é aquele despertamento que a igreja perceba a glória de Deus, perceba que Deus é o Senhor e que nós somos servos. Dizer que nós estamos experimentando um verdadeiro despertamento quando o homem não reconhece a grandeza de Deus, a majestade divina e a sua pequenez, isso não é despertamento. Todo verdadeiro despertamento na história levou o homem a reconhecer a grandeza de Deus.
Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus. Ciro reconheceu a grandeza de Deus. E se nós quisermos realmente experimentar um verdadeiro despertamento, é necessário que nós possamos nos voltar para o caminho da oração, da obediência, do temor, da renúncia, do rejeitar o pecado, a fim de reconhecermos a grandeza de Deus, a soberania de Deus e nos prostrarmos diante da sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, Saulo, o comentarista aqui coloca, Saulo ele assolava, perseguia, fazia e desfazia em relação aos cristãos, mas quando ele se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele caiu prostrado em terra. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Reconhecendo aquele que falava com ele como um Senhor. E aí Jesus se apresenta a ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora tu vai ver o quanto custa sofrer pelo nome do Senhor. Então Saulo, ele experimenta um encontro com Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ou seja, é o próprio Espírito Santo que leva o homem a reconhecer que Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por esses vasos. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, não eram quaisquer vasos, eram vasos valiosos. Ele queria voluntariamente agora, Ciro queria devolvê-los e devolveu todos para a casa de Deus em Jerusalém. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Por exemplo, quando Zaqueu ele experimentou o verdadeiro despertamento espiritual, o verdadeiro encontro com Deus. Zaqueu diz, olha, se porventura eu tenho roubado alguém em alguma coisa, eu vou retribuir 4 vezes mais, vou devolver tudo o que eu tenho defraudado. Por quê? Porque Zaqueu experimentou um verdadeiro avivamento. Ciro agora experimentando esse avivamento, ele queria devolver tudo aquilo que não era dele, devolver para Deus o que era de Deus. Zaqueu, ao experimentar um avivamento, um encontro com Cristo, ele queria devolver em dobro, em 4 vezes mais tudo aquilo que porventura ele tinha roubado, exatamente porque houve salvação no coração de Zaqueu, na casa de Zaqueu, no seu coração. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Ele foi capacitado, ungido pelo Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado uma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção espiritual para o coração do crente. Louvado seja Deus. Então é isso que nós vimos aqui. Dentro do que nós podemos, a lição nos propõe, exatamente nesses 3 tópicos, mostrando exatamente dentro dos princípios divinos de Deus para tempos em crise. Nessa lição, nos apresentando Daniel orando por um despertamento. Nós vimos aqui que a vida de Daniel, como uma vida de oração, conclui dizendo, ela foi fundamental, tanto para preservar a sua vida, dos seus companheiros, como para abençoar reinos e para levar reis a refletirem e a reconhecerem que Deus, ele é o único Deus. Ele é o Deus que mesmo diante das crises, ele pode restaurar o cativeiro dos homens. E que também Deus, ele é um Deus que ele cuida do seu povo. Deus vela pelo seu povo. Deus cuidou do povo de Israel, continua cuidando. Deus cuidou da igreja no passado, Deus continua cuidando da sua igreja no presente. E compete a mim e a você estar na total dependência de Deus, através de uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de consagração, para que o Senhor, ele possa ser de fato o Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Oreis por nós, pela minha família, em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.